Muito bom dia, queridos amigos. Mais uma semana que nós estamos juntos aqui na TV MCA, que está sempre perto de você. O programa Devocional Intimidade vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 8 horas da manhã, com reprise às 21 horas, às 9 horas da noite. Perdeu o programa de manhã, perdeu uma partezinha? Pode nos acompanhar também à noite, de segunda a sexta-feira, às 9 horas da noite. Meus amados, quero deixar para você o nosso e-mail de contato, devocionalintimidade@tvmca.com.br. Mande para nós a sua história, o seu testemunho, e quem sabe você vai estar aqui numa segunda-feira dessas contando aquilo que Deus fez de forma tão maravilhosa, tão tremenda na sua vida. Então manda o seu testemunho aí para nós. No Facebook você encontra duas páginas, facebook.com/programa Devocional Intimidade e também a nossa página de frases, o Frases Devocional. Meu querido, você que tem a Blue TV canal 6, mas quem sabe você não é assinante ainda da Blue TV, você pode nos acompanhar pela nossa TV online no nosso site, tvmca.com.br. Em tempo real você acompanha toda a nossa programação, inclusive o Devocional Intimidade. Queridos, Deus preparou algo muito especial para nós conhecermos a história de um guerreiro de Deus que teve toda a sua vida transformada pela decisão de viver a vontade de Deus. Muitas vezes nós olhamos algumas histórias e dizemos, não vai dar nada, não vai chegar a lugar nenhum, mas nos lugares improváveis, Deus realiza os seus milagres criativos e nos mostra dia após dia que Ele é Deus, não importa a circunstância. Então eu te convido para estar conosco hoje no nosso quadro, E Se Fosse Você? Seja muito bem-vindo ao nosso cantinho especial de adoração nesta segunda-feira. Querido amigo, pastor Carlos Henrique, que bom receber o senhor aqui. Prazer é todo meu, a honra toda minha em estar aqui, poder contribuir, poder, dentro dessa participação, relatar aquilo que Deus fez na minha vida. Amém. Hoje está com quantos? A gente não pergunta idade, né? Mas com quantos anos o pastor está hoje, pastor? 36. São 36 anos. Mas essa história foi marcada por muitas coisas. Você olha para o pastor Carlos hoje aqui, né? O pastor já está na sua segunda graduação, né, pastor? Sim. Mas essa história começou de uma maneira bem diferente. Bem diferente. Conta para nós, de onde Deus te tirou? Como começou a sua história, pastor Carlos? Eu morei nas ruas durante 6 anos, né? Isso por conta da questão familiar, por conta de os pais não se entenderem e envolvimento com magia negra, com feitiçaria. Começaram-se as brigas. Isso dentro no contexto do seu lar? No contexto do meu lar. E foi quando os meus pais deixaram de lado a educação e até a questão de cuidar de nós. Uhum. Quantos irmãos? Nós éramos em 10. Em 10 irmãos. Uma família bem grande, né? Bem grande. E por conta disso, desse envolvimento todo com a questão de magia negra, feitiçaria e outras coisas a mais, aconteceu que os meus pais começaram a deixar nós de lado. Uhum. E aí, nesse contexto conturbado, aconteceu que nós começamos a ir para as ruas. Uhum. E começamos a conversar com outros amiguinhos. Uhum. E nisso a gente já não queria mais ir para casa. E vamos passear, vamos para o centro da cidade, vamos... Que cidade era, pastor? Florianópolis. Florianópolis. Aí comecei a ficar no centro de Florianópolis e já não tive mais vontade de... Como era um ambiente conturbado, uhum. Não havia entendimento, não havia amor, carinho... Uhum. Eu pensava, então eu vou ficar aqui mesmo nas ruas. Voltar para casa aqui. Pra quê, né? Vou ficar aqui nas ruas. E acabou que fiquei durante 6 anos. Aí o pastor deixou a sua casa e foi literalmente morar nas ruas? Ou por um tempo ainda voltava em casa? Eu, assim, ia lá uma vez ou outra em casa. Olha
lá uma vez ou outra, mas morar mesmo mais nas ruas. Mais nas ruas. Não tinha, até por conta do ambiente, da situação em si, eu não tinha vontade. Embora deveria de ter, mas eu achava por bem, não, eu não vou ficar em casa, eu vou ficar mesmo nas ruas, eu vou ficar morando, e eles também não tinham incentivo em dizer, fica meu filho, não vai, você ainda é criança, não tinha, então eu também... Qual era a sua idade quando começou? Eu tinha acho que 8 para 9 anos. Você imagina, uma criança de 8 para 9 anos, né? Dizem que até os 7, 8 anos ela tem a formação do seu caráter, né? Sim. Ela vai acrescer algumas coisas depois, mas a base do seu caráter é formada ali. E os exemplos que você tinha eram todos contrários, e você ainda passou a estar num lugar ainda mais terrível que as ruas, né? Mais terrível, porque hoje, eu olhando e tendo uma visão e me transportando para o cenário daquela época, eu começo a imaginar e ver assim quão difícil foi. Olha, não tenho palavras assim para descrever a tristeza que era, porque lá no fundo do meu coração eu queria estar em casa. Sim. Mas aí você apanhava bastante, o meu pai batia bastante em nós. Pelo próprio contexto já era até descontava, né, as suas limitações. Mas entre o desejo de estar em casa e as ruas, tinha aquela ideia dos amiguinhos. E então eu pensei, então eu vou ficar aqui mesmo. Vou ficar aqui nas ruas, vou até quando não sei, mas vou ficar. E aí foi triste. Porque quem está nas ruas, quem passa a viver nas ruas, vive um dia após outro, né? Você não tem uma expectativa, você até tem um desejo, mas eu creio, e eu quero que você me passe isso, e para as pessoas que estão nos assistindo, você perde a esperança, você perde o sentido da própria vida em si, né? Porque você vai vivendo a ermo um dia após o outro, né? A questão é bem complicada, porque você não tem perspectiva. E hoje até se tem vários meios dentro da política social que inserem as pessoas, as crianças. Hoje você vê que tá repleto hoje de mecanismos que acabam ajudando a pessoa se ela desejar. Naquela época não. Naquela época não tinha. Eu estava ali nas ruas, ninguém se importava, não tinha tanto meios de você se recuperar igual tem hoje. Naquela época eu vivia lá, eu me lembro que eu ficava vagando pelas ruas de Florianópolis, andando para lá, para cá, às vezes furtava algo para se alimentar, às vezes pedia muitos, naquela época tinha muito cinema em Florianópolis, né? Então às vezes ficava, hoje eu estou com fome. Então ia lá para frente do cinema lá, os pais levando as crianças, e eu dizia, eu estou com fome, me arruma um dinheiro para mim comer alguma coisa. E então foi, sem contar, às vezes querendo tomar um banho, não tendo lugar, ficava às vezes 6, 7 meses sem tomar banho, porque não tinha lugar, não tinha. E às vezes quando eu pensava, vou tomar banho, eu pegava o aterro da Bahia Sul, que era lá em Florianópolis, lá, e ia tomar banho de praia. Mas era, no caso, era elas um por elas. Né? Porque que limpeza né? Então, era uma vida assim, analisando hoje, vendo a ótica, como tem que ser vista, era muito triste. Então, você viveu dos 8, 9, 10, 11, 12, até os seus 13, 14 anos você viveu na rua? Por aí, por aí.
Que daí, eu com 9 ou 10 anos, aí eu acabei indo para FUCABEM, né? Que no caso, São Paulo usa a nomenclatura FEBEM. Isso. E aqui, por ser em Santa Catarina, é FUCABEM, Fundação Catarinense do Bem-Estar do Menor, né? Então, se analisar assim, eu deveria vagamente assim, eu começo a vislumbrar, eu comecei bem, uns 7, 8 anos e que a minha vida começou a viver mesmo nas ruas. E por conta disso, comecei a ver muitas coisas ruins, comecei a passar por muitas dificuldades. É porque você está num contexto que começa a gerar vários abismos à sua volta, né? E como é que se desenvolveu? O que foi pior nesse tempo, assim, né? O que você vivia, assim, que realmente deixou uma marca, assim, que você se lembra, né, desse tempo? O que era mais difícil? Analisando agora, eu entendo que o mais difícil para mim, o mais difícil, assim, era a falta de carinho. De um pai ou de uma mãe. Eu vi, assim, as mães levando os filhos. Eu me creio lembro... que isso deve ser muito difícil, Não, né? Machuca muito. Eu vi, assim, a questão de falta de carinho, de amor, de alguém dizer, ó, filho, faz isso, ó, filho, faz aquilo, ó, eu te amo, você é importante. Eu não tinha isso. Então, isso para mim foi o que mais marcou, assim. Por isso que eu tive que ter toda uma reeducação para mim aprender a realmente amar o meu próximo. E como você vai amar alguém se você não sabe o que é esse amor, né? Você não tinha esse amor. Como. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Verdade. Por isso que hoje eu analiso que todo ser humano, principalmente os educadores, principalmente as pessoas que trabalham com a questão da psicologia, na área da psicologia, na área da pedagogia, sempre analisar e conversar primeiro. É porque a partir... você vai poder fazer uma análise do que aconteceu e de quais são as marcas que estão ali, e né? você pode ajudar a pessoa dentro do diagnóstico que você vai fazer, porque de repente é uma criança bastante agitada e que às vezes usa muitos palavreados que não convém e bate, e aí... Mas da onde veio isso, né? Qual é a razão disso? Da onde veio isso? Olha só, a gente daqui a pouquinho vai voltar e vai falar um pouco mais a respeito disso, porque Deus está nos levando para onde? Para nós entendermos que às vezes muitas pessoas à nossa volta, elas estão aparentemente de pé, mas dentro de si elas precisam de mudança, de transformação por causa de tudo aquilo que viveram. E o pastor vai poder deixar isso até bem mais claro para nós. Então não sai daí, são só 30 segundinhos e a gente já volta.